Vamos lá, paz seja com todos, amém? Salmo 51, verso de número 10 e 11, diz assim. Salmo é bem fácil, está no meio da Bíblia. Assim que encontrar, olhe do teu lado e veja se tem alguém sem a palavra de Deus, divida com ela as Sagradas Escrituras. Quem vai acompanhar online, quem estiver acompanhando pela internet, se inscreva na nossa página Igreja Deus Criador, se cadastre, compartilhe essa pregação, tome posse dessa palavra em nome de Jesus. Salmo 51, verso 10 e 11 diz assim, acharam? Salmo 51, verso 10 e 11 diz assim, crie em mim, ó Deus, um coração puro e renove em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Glória a Deus. Salmo de Davi, tremendo esse salmo. Vamos tomar posse desse refrigério, dessa restauração. Eu leio e você repete comigo o versículo de número 11 do Salmo 51, que diz assim, não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Diga, Senhor, não retires de mim o teu Espírito Santo. Glória a Deus. Coloque a tua Bíblia sobre teu assento, coloque a mão sobre o teu coração. Você que nos assiste também, junte-se a nós, para que Deus visite a tua vida. E cada pessoa que está aqui na igreja, Senhor Deus querido, Pai bendito, Deus grande, poderoso, Senhor dos céus e da terra, meu Deus, em nome de Jesus, use o meu coração, abençoe esse culto, cada pessoa que está aqui presente, começa que nos assiste agora, alcance essa pessoa, Senhor, em nome de Jesus, e opere milagres, sinais, cure pessoas fisicamente, cure pessoas emocionalmente, cure pessoas psicologicamente, sentimentalmente. Traga a tua restauração, o teu refrigério. Em nome de Jesus, se você crer, diga amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Isso. Diga glória a Deus. Pode tomar o teu assento, por gentileza. E vamos meditar aqui na palavra de Deus. Amados, antes de nós nos aprofundarmos aqui, eu quero que você entenda, e você vai entender pela palavra e quem acompanha, a grandeza do amor de Deus, que Deus é santo, Deus é puro, Deus é onisciente, onipresente, o Todo-Poderoso, Ele com toda a sua magnitude, sua majestade, com tudo isso, nosso Deus, Ele é grande em misericórdia, em bondade, que está disposto a perdoar o homem que é tão falho, pecador, é um homem que está sempre sujeito, o homem está sempre sujeito ao pecado, comparando a santidade de Deus. Então, Deus é bom a ponto de nos perdoar, seja qual for o pecado, desde que a pessoa que cometeu o ato se arrependa de coração. É como o Salmo agora que nós vamos meditar, o refrigério do Salmo 51, o Salmo de Davi. Quem era Davi? Um homem tão santo, um homem puro, um homem que o próprio Deus deu testemunho dele, quando Deus escolheu ele para ser rei de Israel. O Senhor tem ali uma conversa com o profeta Samuel, e o profeta Samuel vai ter medo de Saul, e quando o Senhor escolhe a Davi, Deus vai dar um relato, um testemunho que Davi era um homem santo, um homem puro, um homem segundo o seu coração. Olha o que é uma pessoa justa, uma pessoa santa, uma pessoa que, aos olhos de Deus e da humanidade, que jamais você esperaria um erro, que é assim que o homem se compara e que não pode ser. A gente olha nas pessoas e acha que as pessoas nunca vão errar.
E todo mundo está sujeito a errar, todo mundo é falho, todo mundo peca. Glória a Deus. Eu quero provar isso para você aqui no livro de Atos. Vamos passear um pouquinho, vamos já voltar para o Salmo 51. Mas em Atos dos Apóstolos, o capítulo de número 13 e o versículo 22, Atos, lá no Novo Testamento, depois dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, aí vem o livro de Atos, capítulo 13, e o versículo 22, diz o texto assim, ó, Atos 13, 22, acharam? Diz assim: e quando este foi retirado, falando de Saul, lhe levantou como rei a Davi, o qual também deu testemunho e disse: achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração. Está vendo? Conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. O próprio Deus está olhando para o Davi e está dizendo: esse daí é um varão, é um homem segundo o meu coração, que vai executar toda a minha vontade. Deus não disse assim: ele jamais vai me decepcionar. Mas o Senhor disse: é um homem que vai executar a minha vontade. Assim como o Senhor vai falar a respeito de Davi, como falou de Jó. Um homem fiel, íntegro, reto, que serve a Deus e desvia-se do mal. Está lá falando sobre o Jó. Então, os homens de Deus tinham essa fé, essa dedicação de servir a Deus. E o que atraía a Deus neles? A sua fé, a sua perseverança. Por isso que o Senhor diz assim: o meu justo viverá da fé. Se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. O que chama a atenção de Deus na nossa vida? Diga: perseverança, fé, determinação. Isso é as ferramentas que compõem a fé. É uma pessoa perseverante, é uma pessoa que acredita, é uma pessoa que não desiste. Então Davi é esse homem, um homem puro. E realmente Davi foi um grande rei para Israel. Venceu todas as batalhas, não perdeu batalha, venceu as guerras. O nome Davi significa amado. E ele venceu tanta peleja que o nome de Davi, hoje as pessoas ficam idolatrando o homem. Você assiste televisão, aí fica idolatrando uma pessoa que não faz nada. Por exemplo, nada contra, assiste, gosto de futebol, assiste, acompanhe. Não torço mais, mas acompanhe. Gosto de ver um bom jogador. Mas as pessoas hoje, você vê a televisão lá, Neymar. Quem é Neymar? Os outros fazem o gol, Neymar. Não foi Neymar que fez o gol. Davi teve um nome, não como Neymar, que o Neymar era uma idolatria, ou qualquer outro homem dessa terra, qualquer outro ídolo. O nome de Davi era tão precioso que os seus soldados diziam assim: não deixe Davi ir para a guerra, para que a estrela de Davi, a estrela de Israel, não se fira. Eles não queriam que Davi fosse para a guerra, porque eles achavam que se um dia Davi perdesse na guerra, eles seriam derrotados. De tal era a aliança de Davi com Deus. Toda guerra que Davi ia, Davi vencia. Não porque Davi era bom, mas porque Deus era com ele. Diga glória a Deus. Então ele vencia. E uma dessas pelejas, Davi não foi para a guerra. Davi ficou em casa. E a sua casa já era uma casa grande, de cedro. Tinha um palácio. Tinha ali um primeiro andar. Davi estava estruturado. Não precisou ele ir para a guerra, ele não foi. E ele aceitou esse luxo de ficar em casa. Você já viu aquele ditado que diz que o boi só engorda com o olho do dono? O dono tem que estar lá. Ele tem que chegar lá, pelo menos para olhar, para participar. Davi não foi esse dia e ele ficou em casa. Esse dia ele dormiu até mais tarde. Os seus soldados estavam em guerra e feliz por estar na guerra por ele. Ele levanta tarde, que dormiu até mais tarde, vai passear no seu primeiro andar, na sua casa de cedro, de pijama, descansando ali. E quando Davi olha da fachada, ele vê uma mulher se banhando. E isso acontece quem mora em apartamento. Quem mora em apartamento sabe disso. Eu morei um tempo em apartamento. Quem mora em apartamento já está até dando risada aí. Você abre a janela, é o negro de cueca, você abre a janela, é outra de sutiã, pelada, para lá, para cá.
tem que ter muito cuidado. Então imagine, só Davi que tinha uma casa assim elevada. Aí ele vê uma mulher se banhando e de imediato ele olha a beleza daquela mulher. Ele é atraído pelo pecado porque ele está parado, ele não está em exercício. O pecado vem quando a pessoa está parada. Ela não está cultuando, ela não está buscando, ela não está ali praticando, ela não está jejuando. Imediato ele deseja aquela mulher e ele vai tomar aquela mulher para si. Ele chama ali um dos seus servos, diz quem é aquela mulher. O servo diz: Senhor, é Betseba, é Batseba. É esposa de um servo do Senhor, é a esposa de Urias. Cadê Urias? Está na guerra. De imediato Davi diz: traz ela até a mim. E para resumir a história, para a gente não se prolongar, Davi se deita com aquela mulher, para você ver o que é o pecado, e de repente a mulher ficou grávida. Tem tanto casal, direitinho, casada, 10 anos aí, tudo normal, mas não consegue, né? O camarada vai lá, uma só no pecado, a mulher ficou grávida. E o pecado dele foi revelado, o profeta veio até ele, e o profeta revelou o pecado dele, o profeta Natan, ele chorou. Mas antes de revelar o pecado, enquanto estava em oculto, ele percebeu que a mulher estava grávida, aí ele mandou buscar o marido dela da guerra, para que o marido se deitasse com ela e a gravidez fosse dele, para lubridiar. O marido não se deitou com ela, Deus não permitiu, ele ficou vigiando Davi, pela vida de Davi. Ele disse: não, meu rei, está todo mundo em guerra, eu vou vigiar a sua casa. O camarada dormiu na porta do rei Davi. Davi fez de tudo, o homem não conseguiu deitar com a mulher. Aí ele manda o homem de volta para a guerra, escreve uma carta para o chefe dele, para Joabe, seu líder de guerra, o seu general. E aquele soldado vai levar a carta. Já vi muitos pastores pregando isso, mostrando a infidelidade de Davi, mas eu quero mostrar a fidelidade de Urias, que ele leva a carta para a guerra e não lê. Isso é fidelidade. Antigamente, as pessoas mandavam cartas pelo correio. Isso não é para você, Rafael, é para do Carmo para cima. É só para do Carmo, Penha e quem já mandou carta Cedinaldo para lá. Já escreveram uma carta para a namorada? Vixe, eu escrevi, era jornal. Chega o pulso, ficava doendo. Mandava. Aí, quando mandava para uma pessoa, a gente botava no envelope e colocava assim: PMP. Significa por mãos próprias, não é isso? Vocês lembram disso ou não? Não era? Era um correio pessoal. E a gente mandava por alguém que a gente confiava, que não ia ler, para depois não debochar, não fazer tirar o sarro da gente, né? Não fazer bullying. O nome de hoje é bonito, é bullying. Aí a pessoa levava aquela carta e entregava a pessoa que ia receber. Davi manda a carta. E Urias não vai ler a carta, ele entrega na mão de Joabe. O Joabe, eu imagino toda essa situação quando Joabe lê a carta olhando para Urias. A carta dizia: coloca ele na frente da batalha para que ele seja ferido e morra. O Joabe ficou olhando assim. E assim aconteceu. Urias vai morrer na guerra na frente da batalha, depois vence a guerra. Davi disse: não, está tudo bem, nem sentiu nada por Urias, achando que seu pecado estava tudo bem. De repente o profeta vem e revela na vida dele. Ele começa a chorar. Foi um desespero muito grande, que era para ele ter morrido. O rei podia ter outras mulheres, menos mulheres casadas. Ele podia escolher uma moça virgem para se deitar com ele, como os reis tinham várias mulheres. Ora, o filho dele, Salomão, teve 700 mulheres e 300 concubinas. Você imagina, ele teve 1000 mulheres, o Salomão. Mas o Davi foi escolher uma mulher casada. E aí ele pecou, que era para ele morrer, mas o profeta veio até ele e disse: assim diz o Senhor, Deus ultrapassou o teu pecado. Você não vai morrer. Mas, como aquela história, tudo que o homem semeia, ele colhe. Tudo que ele planta, ele colhe. Então Davi começou a pagar as consequências. E ele não estava preocupado
em sofrer a dor no seu corpo, perder bens materiais. O que Davi estava preocupado era não perder a presença de Deus. Era não ser mais um sem a presença de Deus, porque a coisa que ele tinha, sempre teve de mais importante na vida dele, foi Deus. Antes de nós lermos o relato, eu pergunto para você, o que é a coisa mais importante na tua vida? O meu carro, pastor, coitado. A minha casa, pastor, o meu marido, eita, como eu amo aquele homem, é uma coisa mais importante na minha vida. A minha esposa, pastor, os meus filhos. Para Davi, a coisa mais importante era a presença de Deus. E ele vai chorar tanto, que nós vamos aprender aqui na oração de Davi, conhecer essa bondade, essa misericórdia de Deus. Voltemos para o Salmo 51, por gentileza, o verso 1 em diante. Eu quero que você leia comigo, sinta, acompanhe comigo como se fosse você. Talvez você não se prostituiu como Davi, mas algum outro pecado que você cometeu. Hoje é dia de você receber refrigério do Espírito Santo, diga aleluia. Uma atitude que você fez, que feriu seu coração, que foi contra os seus princípios, algo que você está enfrentando, de que você está muito triste. Olha a oração de Davi, Salmo 51, versículo 1, ele diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a sua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Eita, oração tremenda. Segundo a tua benignidade, a tua bondade e a tua misericórdia. 2, ele diz: lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Aprenda agora com Davi. Nós sabemos os nossos pecados, sim ou não? A pessoa sabe que está fumando escondido, sabe que é pecado, que está bebendo escondido, que está cometendo adultério escondido, que está fazendo algo escondido, Deus sabe. Então tem que se arrepender assim que nem Davi. Davi disse: Senhor, eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim, que era Batseba. Eu conheço o meu pecado, Deus. 4, contra ti somente pequei, e fiz o que aos teus olhos parece mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. E eis que amo a verdade no íntimo. Deus é assim, ó. E no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo. O isopor era uma planta que purificava, tirava a sujeira, como é o sangue de Cristo, e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Glória a Deus. Ele se humilha diante de Deus dizendo essas palavras: tu amas a verdade no íntimo. Eu conheço, eu fui gerado em iniquidade, em pecado minha mãe me gerou. Em outras palavras, eu sou falho, eu sou pecador, não sou santo. O único santo que venceu o pecado é Jesus Cristo. Então entenda, você que me assiste, você aqui na igreja, nós não somos super-homens, nós estamos sujeitos ao erro. Você é pecador, você é pecadora. Diga para mim também, você é pecador, olha aqui para mim, diga isso: eu sou pecador. Nós somos pecadores. Por mais correto que nós queiramos ser ou sejamos, nós cometemos falhas, nós cometemos erros, uns pequenos, outros grandes, outros drásticos, outros feios, outros cabeludos, outros terríveis. Mas ele diz: Senhor, eu fui gerado em iniquidade e pecado, eu não quero perder a tua presença. Aí, Davi vai mostrar as consequências do erro, as consequências do pecado. Qual é? Vamos aprender aqui, que eu sei quem está ouvindo sabe disso. Versículo 8, ele diz assim: faz-me ouvir júbilo e alegria, para que goze os ossos que tu quebraste. Quando a pessoa está no pecado, ela não sente alegria, ela não sente júbilo, ela se sente como se os ossos tivessem quebrado. Você sabe bem como é, você que serve o Senhor, quando você comete uma coisa errada, entristece o Espírito Santo, mas o Espírito Santo está ali sempre te convencendo
para que você se arrependa. Quebrou meus ossos, eu não tenho alegria, Senhor. Versículo de número 9. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Querido, nós não temos coragem de chegar diante da santidade de Deus. A pessoa quando está assim, ela não ora. Fulano, tu não está indo na igreja, mas não, eu oro em casa. É mentira. É mentira, a gente sabe disso. Pode até você não estar vindo na igreja por outra causa, aí você está orando, está buscando a Deus, está acompanhando. Mas quando a pessoa deixa de ir na igreja por um ato pecaminoso, o mundo foi maior que ela, não ora não em casa, ora nada, não tem força. Davi disse assim, eu não consigo chegar diante da tua presença, porque Deus é santo. O Senhor disse que 2 homens subiram diante de Deus. A não ser que seja falso, escute isso, essa parábola. Um fariseu e um publicano. O fariseu se denomina santo, o publicano é aquele político, é o que cobra os impostos a mais, o político corrupto, tem muitos políticos de Deus lá dentro. E aí, o publicano chegou diante do altar, em pé, ele batia no peito, orando, dizendo, Senhor, eu sei que sou um homem santo, eu jejuo 2, 3 vezes por semana, eu dou o meu dízimo de tudo. Eu não sou como aquele pecador. E apontava para o outro homem. Aí o outro lá atrás, de joelhos, com a cabeça no chão, dizia, Senhor, tem misericórdia de mim, porque sou pecador. Eu não sou digno da tua presença. Aí o Senhor Jesus disse, que Deus ouviu aquele saiu justificado, o publicano soberbo não. Então Deus escuta quando a gente chega assim, quebrantado, que nem Davi, que nem esse homem. Versículo de número 12, torna-me a dar alegria da tua salvação e sustém com espírito voluntário. A pessoa perde a alegria de servir a Deus, a alegria da salvação. A pessoa já não tem mais o espírito voluntário, ela já não tem forças de vir para a igreja sozinha. Ela já não vai mais só se alguém sair puxando, e se for. Já não é mais uma pessoa voluntária para ir adorar a Deus. Torna-me da alegria da tua salvação, a pessoa não tem prazer. Você vir ter alegria de vir à igreja. Que nem o pastor Betão veio até com dor de dente, eu quase... Então, deixa eu tacar a mão aí na unção para... Mas ele disse que vai arrancar, que é mais fácil. Ou vai fazer o tratamento. A pessoa vem lá de leste a oeste, de norte a sul, né? Vem beber o caldo da galinha azul aqui, ele sai de lá, totalmente contrário, com dor de dente. Aí eu ainda deixei ele louvar sozinho. Eu digo, Betão deve estar com a raiva de mim que eu não fui ajudar ele. Ele louvar lá, glória a Deus, sacrifício de louvor, isso é sacrifício vivo. Você está entendendo? É você ter alegria na santidade da salvação. O verso 12, torna-me da alegria da tua salvação. Você vir para o culto, você ir para uma reunião para falar de Deus, você está tendo alegria da salvação, glória a Deus, aleluia. Davi vai conhecer isso, Davi vai ser regenerado para receber o refrigério. Ele está fazendo essa humilhação, e a Bíblia diz que todos que se humilham diante de Deus serão exaltados, que se humilha na presença do Senhor. O versículo de número 13 diz assim, então, para que ele quer ser regenerado? Então ensinarei os transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. 2 pessoas que vai te compreender. Primeiro, o Senhor Jesus, que não tem pecado nenhum, que olhou para a mulher e disse, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Eles não te acusaram, eu também não. Levanta-te e vai em paz. Ele tinha todo o poder de dizer, você pecou, você traiu, você vai morrer. Porque ele é santo. Jesus fizesse isso, não tinha problema nenhum. Mas ele disse, eu não te acuso, eu não te condeno. 2 pessoas vão fazer isso. E qual é a outra pessoa? Aquele homem pecador. Porque aquele homem que se acha santo, ele te acusa na primeira condenação, na primeira sentença. Mas aqueles que já pecaram, que já presenciaram a vida de pecado, eles vão entender melhor. Por isso que Davi diz assim,
no versículo 13: então ensinarei os transgressores os teus caminhos. Não, querido, eu entendo isso. Deus é com você, Deus te ama, se levanta. Aqueles que têm conhecimento de Deus, porque quem tem conhecimento de Deus não julga ninguém, mas um que se determina santarrão sem conhecer a Deus, julga tudo e a todos. Sai condenando as pessoas. O rapaz arrumando a refrigeração, e eu escutando eles falando isso. E citaram até essa passagem da mulher. Aí um disse assim: essas pessoas que mais acusam é quem mais apronta. Eu só escutando eles falando isso. Raramente quem mais acusa é quem mais tem culpa no cartório. Davi disse: para que eu possa falar do teu amor, versículo 13: livra-me dos crimes de sangue, porque ele feriu muita gente à espada. Ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente, altamente, bom som, a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor, porque te não compraz em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não deleitas em holocausto. Sacrifícios para Deus são espírito quebrantado, se humilhar, e um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Davi era tão rico que ele disse: eu sei que tu não aceita dinheiro, porque se aceitasse eu te daria, eu tenho muito dinheiro. Mas o Senhor aceita um coração quebrantado, um espírito contrito diante de ti. Que o Senhor me receba. Versículo de número 18: abençoa Sião segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém, ainda ora pelo seu país. Então te agradarás de sacrifício de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Diga aleluia. Senhor, me restaure e me cure, porque eu quero ser fiel ao Senhor nos meus dízimos, nas minhas ofertas, nos meus holocaustos. Não era nem dízimo, era holocausto, porque o holocausto é além do dízimo, é uma entrega total. Eu quero louvar o teu nome, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Querido, por que Maria Madalena, Joana, a mulher de Cusa, procurador de Herodes, as outras mulheres serviam com as suas fazendas? Porque receberam cura, reconheceram o milagre de Jesus. Você ser fiel no seu dízimo, na sua oferta, é só reconhecendo o que o Senhor fez e está fazendo na sua vida. Não tem nem questionamento: fulano é assim, é assado. Não, a pessoa é fiel e acabou. Você está entendendo? Davi diz: eu te ofereço sacrifício de louvor. Então Davi, ele não estava preocupado se ia perder as posses, se ia ser envergonhado. Ele só estava preocupado com uma coisa: e não perder a presença do Senhor, e não perder a presença do Espírito Santo. Versículo de número 10, ele diz, Salmo 51, verso 10: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e nem retires de mim o teu Espírito Santo. Todo pecado na sua vida será perdoado, menos o pecado contra o Espírito Santo. Eu não quero citar crimes nem citar pecados, mas seja qual pecado você já cometeu, se você se arrepender, o Senhor te perdoa. Você pode até ter xingado Jesus. Eu xinguei o pastor é pouquinho. A gente é xingado todos os dias. Você pode ter xingado Jesus. Não gosto de Jesus, não quero saber de Jesus, Jesus é isso e aquilo. Ainda há perdão para você. O que não pode é blasfemar contra o Espírito Santo. Eu quero encerrar com vocês em Mateus 12 e o versículo 31. Mateus capítulo 12, Evangelho de Mateus, isso é muito forte. Versículo 31. Mateus 12, versículo 31 e 32 diz assim: portanto eu vos digo,
todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. Se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Você está entendendo agora a importância de buscar o Espírito Santo, a palavra de Deus? Nós sabemos que Deus é trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas Jesus mostra a importância, a santidade do Espírito Santo. Se disser qualquer coisa contra mim, contra o Filho do homem, será perdoado. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo, o Senhor diz, não será perdoada nem neste século, nem no século vindouro. Nem aqui, nem em qualquer lugar. Nem aqui, nem na glória, não vai ser perdoado. Então, se arrependa e receba o refrigério do Espírito Santo. Glória a Deus. Quantos entendem? Toma posse. Se coloque de pé no teu lugar. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Aplauda com alegria. Diga glória a Deus. Nós já oramos aqui. Eu quero orar com você que assiste. Se arrependa dos seus pecados. Entrega a vida para Jesus. Se afastou por causa de qualquer pecado, volte para o Senhor. Quem está aqui na igreja, orou também, se arrependa. Quero fazer essa oração, como Davi fez, coloque a mão sobre o teu coração. E ore a Deus assim comigo, diga, Senhor meu Deus, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga, Senhor, as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Vá falando com o Senhor. Foi essa a oração de Davi. Fale com as suas palavras no seu erro que você cometeu. Davi disse, Senhor, o meu pecado está sempre diante de mim. Não me lances fora da tua presença. Não retires de mim o teu Espírito Santo. Meu Deus, abençoe o teu povo, a tua igreja. Cai por terra toda acusação de Satanás, toda acusação do diabo. Essa pessoa que está sendo acusada de dia e de noite, não consegue dormir, sente que é perseguida. Em nome de Jesus, demônios, bate em retirada. No nome do Senhor Jesus, toda a força do mal entra na casa dessa pessoa, no quarto, tira toda depressão, toda angústia, tira toda ansiedade, arranca toda enfermidade do alto da cabeça à planta dos pés. Em nome de Jesus, se você recebe, diga amém. E vamos aplaudir o Senhor Jesus. Glória a Deus, está encerrado o nosso encontro. Deus abençoe a sua vida. Participe dos nossos cultos. Quarta-feira, 7h30, o culto do Espírito Santo da Palavra. E nos domingos, às 6 horas da noite e às 8 horas da manhã. Nós vamos encerrar aqui. Que Deus abençoe a todos. E até a próxima, em nome de Jesus.